Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos falar nessa noite um tema muito específico. Nós temos trabalhado sobre a membresia regenerada. Nós queremos, mais uma vez, trabalhar nesse assunto de membresia. Eu acredito que o mais importante na vida de uma igreja é você ter uma membresia convertida, uma membresia regenerada. E nesse sentido, nós precisamos olhar aspectos bíblicos de uma membresia e observar qual é o padrão que a palavra de Deus nos traz para que possamos viver uma membresia, uma realidade de igreja que glorifique a Deus. Quando nós olhamos para muitas questões dos nossos dias, irmãos, nós ficamos de fato preocupados em algum sentido. E quando nós olhamos aqui sobre aquilo que Miguel leu na transição, falando a respeito daquilo que foi de início na vida da igreja, algo impactante para a vida da igreja, que causou grande temor. O texto vai dizer isso, causou grande temor. Foi uma exortação drástica, um confronto muito sério, que buscou objetivar exatamente com temor na vida do povo de Deus. Às vezes nós ficamos nos perguntando, irmãos, por que algumas coisas acontecem e qual o motivo daquilo, qual o propósito daquilo para a vida da igreja. Tais questões como pecados de grandes líderes, algumas exortações mais severas. Nós precisamos entender que Deus sempre está buscando produzir temor na membresia regenerada. Deus deseja que os membros de uma igreja sejam comprometidos com a verdade e vivam a verdadeira seriedade do cristianismo. Dessa maneira, Deus usa de situações para que a membresia de uma igreja possa ser lapidada, possa ser cuidada num propósito de que aquela membresia tenha temor a Deus. Viva em temor a Deus. E eu quero olhar para o texto de Mateus, capítulo 23, versículos de número 1 ao versículo de número 12. E eu quero objetivamente trabalhar esse texto com os irmãos. Nós vamos falar sobre uma membresia sem legalismo. Eu vou explicar para os irmãos o que é legalismo e trabalhar aquilo que Jesus está trazendo nesse texto, está confrontando nesse texto a respeito dessas questões. Nós vamos olhar como que Jesus enfrentou o legalismo e que nós também devemos enfrentá-lo. Nós vamos nos colocar de pé, ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e cumpridam as franjas de suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Pois quem a si mesmo
se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Podeis assentar, meus irmãos. Deus bendito, dá-nos sabedoria, graça. Abra nosso coração, nossa mente, para que a sua palavra possa nos penetrar no profundo da nossa alma. E assim, entendendo a sua palavra, possamos viver uma vida que te glorifica, Senhor. Cuida de nós com a tua palavra. Nós te agradecemos por tanto cuidado que o Senhor tem tido conosco nesse tempo. Te agradecemos porque o Senhor, nesse fim de semana, nos trouxe palavras substanciais, verdadeiras e encorajamento sério, direcionado. Em nome de Jesus, ó Deus, continue fazendo aquilo que o Senhor tem operado em nosso meio, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, legalismo é uma heresia muito antiga. E o legalismo é oposto ao liberalismo. O liberalismo, nós vamos trabalhar isso posteriormente, ele tem a ideia de que todas as coisas são permitidas. Você pode fazer tudo e não há problema algum quanto a isso. Eles reduzem a graça de Deus ao ponto de dizer que você pode fazer o que você quiser, que não tem problema com relação à forma que você vive. No legalismo, eles colocam a lei acima da graça e assim querem trabalhar proibições que a palavra não proíbe. No liberalismo, nós temos a forma de abrir concessões que a palavra de Deus não permite. E no legalismo, nós vemos proibições que a palavra não orienta, que o Evangelho não traz. Que a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, não nos participa no viver. Dessa maneira, a principal máscara do legalismo é a hipocrisia. A forma de tentar dizer às pessoas um meio de vida, como elas devem viver, a maneira que elas devem viver, mas na verdade, aquilo que está se dizendo é uma máscara que esconde uma realidade de uma vida que não é condizente com o que fala. Por que a máscara é a hipocrisia? Porque nós vamos observar que nunca nós vamos ver no legalismo se proibindo algo que seja próprio das nossas práticas. Ou seja, aquilo que eu pratico, eu nunca proíbo. Eu só proíbo as coisas que as pessoas estão fazendo que não é o meu gosto. Que não, isso não é bacana. Eu quero proibir. Mas nunca o que eu estou fazendo. Nunca aquilo que é errado em mim. Nós sempre produzimos uma ideia, dentro de uma realidade legalista, de proibir a terceiros, mas não a nós mesmos. Nós vamos observar isso no texto. Nós vamos perceber, irmãos, que na realidade de membresia atual, desde o tempo de J.C. Ryle, nós já tínhamos algumas questões na vida da igreja que J.C. Ryle vai dizer o seguinte: é perfeitamente possível que um cidadão batizado nos nossos dias seja de um espírito decididamente farisaico. Alguém que se batizou, alguém que faz parte de uma igreja, mas que tem no seu coração uma inclinação farisaica. Ele quer que as pessoas façam algumas coisas que não fazem sentido à palavra de Deus. Então ele veste uma capa moral, de um falso moralismo, e tenta criar expectativas de vida na vida de outros que a palavra de Deus não ensina. Isso foi uma das estratégias mais antigas usada pela igreja medieval e pelo romanismo para tentar escravizar pessoas à fé e não produzir um coração quebrantado que vivesse em conformidade com o evangelho, mas se impunha medos vestidos de um monte de penduricalhos do evangelho que faziam as pessoas ter um medo danado e não praticar os seus pecados por conta do medo e não por um quebrantamento de coração. Esse texto nos apresenta uma estrutura e eu quero deixar essa estrutura para os irmãos. Verso 1 nos mostra a quem Jesus está falando.
O verso 2 nos apresenta quem são os escribas, os fariseus e o que é a cadeira de Moisés. O verso de número 3 e 4 nos mostra por que ouvir e por que não fazer, que é uma grande trocadilho que Jesus está nos colocando aqui. O verso 5 e 7 nos mostra o que os fariseus querem. Por que eles querem uma vida coberta de um moralismo perfeito, com uma academia muito polida, mas sem nenhuma verdade nos corações. E os versos de número 8 a 12, nós vamos ver qual deve ser a posição de um cristão. Como os cristãos devem, então, se portar. Desenvolvendo o texto, meus irmãos, olhando para ele, nós queremos observar no versículo de número 1, que Jesus está se dirigindo especificamente a um grupo, mas ele não está deixando um grupo secundário de fora dos seus ensinos. Em alguns momentos, Jesus se dirigia apenas aos seus discípulos. Em outros momentos, Jesus se dirige apenas à multidão que está seguindo ele. E nesse momento aqui, Jesus está falando para as multidões e para os discípulos. Quando ele prega aquele grande sermão que muitos o abandonaram, ele estava pregando diretamente para a multidão que estava seguindo. E quando ele termina de pregar, a multidão abandonou Jesus. Jesus então se direciona agora para os seus discípulos e diz: vocês também não vão? Vocês também não vão me abandonar? Quando Jesus está no Sermão da Montanha, ele está pregando às multidões, ensinando os discípulos, mas usando da posição que ele está para que a sua voz alcance as multidões. E aqui, desde o versículo de número 12 do capítulo 21, Jesus está no templo, dentro do templo, observando as atitudes dos escribas e dos fariseus, e a multidão que seguia Jesus entrou para o templo, e os fariseus começaram a trazer ensinos na posição que eles estavam, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, e Jesus então vai olhar para os fariseus e ensinar a multidão e os seus discípulos. Nós precisamos então olhar que muitas das palavras que Jesus disse aqui não faz nenhum sentido para as multidões. Elas são uma denúncia contra os fariseus. E terceiro, essas palavras são orientações a respeito de como um discípulo deve se comportar. Eu quero seguir o desenvolvimento do texto, olhando para a estrutura que o texto nos apresenta. E no primeiro ponto do sermão, dado a introdução para quem Jesus está se dirigindo, a quem ele está falando, nós vamos observar que, para não sermos uma membresia legalista, temos que cuidar das nossas motivações em servir a Deus. Ser legalista é ruim. Nós não queremos uma membresia legalista que vem aqui para a Igreja Batista Reformada e começa dizendo para as pessoas: façam isso, façam aquilo, porque isso não é evangelho. E evangelho não é um manual de 7 passos para dar certo na vida. O evangelho não é dizer às pessoas: façam e deixem de fazer. O evangelho é o que Cristo faz para salvar as pessoas, e como ele quer transformar as pessoas, e como as pessoas devem amá-lo para poderem viver uma vida que glorifica a Deus. Isso é o evangelho. E nós não queremos ser uma membresia legalista. Por isso nós temos que cuidar das nossas motivações em servir a Deus. Observe comigo o versículo de número 2. Jesus vai usar o exemplo que ele está olhando, os escribas e os fariseus. E eu quero aqui então dizer para os irmãos, quem são os escribas que Jesus está se referindo? Quem são os escribas que vêm há tanto tempo perseguindo Jesus e tentando, de alguma maneira, fazer uma pegadinha com a lei para que Cristo possa cair nessa pegadinha? Eles eram doutores e mestres que se especializavam no estudo e na explicação da Torá, ou da lei. Os escribas tinham como objetivo preservar a palavra, mas eles falhavam aqui. Quando eles anulavam a originalidade do ensino, tradições que eles iam produzindo e transmitindo. Eles tinham as suas próprias
tradições. E aquelas tradições tinha que virar regra para aquele povo. E aquelas regras que eram más interpretações ou interpretações para benefícios próprios, elas produziam um legalismo, que era proibir aquilo que a lei não estava proibindo. Os fariseus eram um grupo de judeus devotos. Nós tínhamos os escribas, que eram aqueles que interpretavam a lei e buscavam trazer aplicações com base naquilo que eles tinham dos seus doutorados, das suas pesquisas. Então, nós temos também os fariseus, um grupo de judeus devotos à Torá, aqueles que amavam a Torá. Eles pegavam a Torá e diziam: nós amamos a Torá, nós não abrimos mão da Torá. Eles acreditavam que a lei oral, além da lei escrita, tinha autoridade. E então, eles criaram a instituição da sinagoga. Ou seja, nós teremos um lugar que nós vamos transmitir a lei oralmente. E os fariseus, eles se opunham aos saduceus, que foram os precursores do judaísmo rabínico. Então, naquele período intertestamentário de 400 anos, surgem os fariseus. E eles começam a dizer que a autoridade de transmissão da lei estava sobre eles. Jesus também faz menção a algo que acontecia no Antigo Testamento. Ele diz: eles estão sentados na cadeira de Moisés. Os escribas e os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Era uma posição de autoridade tomada pelos escribas e os fariseus a fim de trazer seus ensinos. Hoje, nós temos, por exemplo, aqui, eu estou ensinando de pé. Os professores, em sua maioria, eles também ensinam de pé. Vão ao quadro e escrevem. Na antiga tradição hebraica, os mestres, eles se assentavam em uma cadeira elevada, e através daquela cadeira, as pessoas se assentavam à sua volta, ele ensinava sentado. Era uma posição que se tinha na tradição judaica para um mestre ensinar. Então, eles estão ocupando aquele local de ensino, uma posição de autoridade de ensino. E por isso Jesus vai dizer no versículo 3, para que se observe aquela posição. Observe a posição dos fariseus. Fiéis ou infiéis, aquela era uma posição reconhecidamente de autoridade. É certo que Jesus está dando clareza a respeito da posição e não aprovando o fato dos falsos mestres estarem onde eles estão. Os fariseus, com uma falsa interpretação, estarem ali. Jesus não está credenciando eles. Jesus apenas está dizendo: existe uma posição de autoridade, que em algumas vezes são tomadas por infiéis. E quando elas são tomadas por infiéis, o que se produz é o legalismo. Quando nós não somos fiéis à palavra, irmãos, nós estamos correndo um sério risco de sermos meramente legalistas. O contraste que Jesus faz nos versos 3 e também nos versos 8, 9 e 10, sobre as posições ocupadas por rabis e liderança, de modo geral, nos mostra que o problema não é a posição ocupada, mas sim o desejo de ocupá-las corrompido. Os fariseus, eles queriam a todo custo se colocar naquela posição, então eles buscavam de toda maneira se colocar lá. Tanto que Jesus vai dizer, eles querem ser vistos pelos homens. Olha a inclinação do coração, qual a motivação de estarem ali, serem vistos pelos homens. Eles alargam os seus filactérios. O que é isso? Filactérios eram faixas colocadas nas vestimentas que tinham trechos da Torá. Então, eles expunham aqueles filactérios, eles expressavam, alargavam aquilo, mostravam que carregavam neles
a pedaços da lei, faixas de couro, muitas vezes escritas, trechos da Torá. Tal seja o caso que o profeta anunciou, Deus falando: eu não quero que vocês tenham as leis gravadas em tábuas e nem em pedaços de papel, pergaminhos. Eu quero gravar a minha lei nos seus corações. Porque uma coisa é você se vestir da lei para se esconder dos seus pecados e se defender. Outra coisa é Deus gravar a lei, o evangelho, a palavra dele nos nossos corações para nos transformar. Então, eles também encumpridavam as franjas, ou seja, aquelas vestimentas bonitas de autoridade, eles balançavam as franjas deles de autoridade. As franjas eram a parte de baixo, a borda dos seus vestidos, das suas vestimentas. Eles balançavam para tentar transparecer uma autoridade. Eles queriam sentar nos primeiros lugares nas ceias, uma posição de destaque. As primeiras cadeiras das sinagogas, eles queriam ter uma posição sempre serem vistos, sempre em evidência. Então Jesus não está combatendo, por isso que Jesus não está combatendo a posição, mas o desejo e a forma do coração está inclinado para ela. Por isso que Jesus está dizendo: vós, porém, não vão ser como eles, que gostam de serem saudados nas praças, serem chamados rabis. Vocês não serão chamados rabis. Não deve ser essa a inclinação, a ambição, o desejo, a busca implacável. Jesus não está dizendo que nós devemos desprezar os mestres. Por isso que ele está dizendo aqui, inicialmente: observe tudo que dizem. Preste atenção em como eles estão falando. Observem. Tem uma posição de autoridade reconhecida. Mas o ensino falso não está autenticado pela prática que eles têm. Ou seja, a produção do legalismo vai diretamente ao cerne da questão. Eu busco produzir alguma coisa para me defender. Geralmente, quem é um legalista quer se esconder de alguma coisa. Por isso ele cria aquela capa: não faça, não seja. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ter estimas aos mestres, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13. Paulo nos ensina que devemos nos sentir honrados com a oportunidade de ter filhos na fé. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Então, o que Jesus está aqui dizendo, ou atacando, não é a posição de pai ou a posição de mestre, mas sim o desejo equivocado, ou a ambição de ocupar posições, se querer colocar em posições que não se deve. Nós vamos observar e notar, irmãos, que Jesus não está tripudiando mestres e pais quando ele diz: vocês não sejam mestres, porque vocês só têm um mestre. Vocês não chamem ninguém de pai. Irmão, se você nasceu, você tem um pai. Jesus está dizendo: olha, não chama ninguém de pai não. Deixa esse negócio de pai para lá. Esquece isso, não existe pai não. Vocês são filhos do vento. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está diretamente dizendo: a posição que vocês têm que tomar cuidado é de não tentar colocar alguém em um lugar que não é dele. E nem tentar se colocar num lugar que não é seu. Pai e mestre. Nós vemos hoje essa bobice, negócio de paternidade espiritual, né? Aí as pessoas amam falar: não, que meu pai espiritual. O máximo que nós temos na Bíblia é pais na fé, que são aqueles que nos ganham para Cristo, nos ensinam, nos dão condições de crescimento na palavra, na fé. Mas não é uma cobertura espiritual, não, irmãos. Isso não existe, não. A única cobertura espiritual que nós temos
é Cristo Jesus, que nos morreu na cruz para nos dar a cobertura espiritual que nós precisamos, que era a sombra do pecado que nos levaria à condenação eterna. Richard Baxter disse acertadamente na igreja: a grandeza consiste em sermos grandemente prestativos. Vou repetir: na igreja, a grandeza consiste em sermos grandemente prestativos. Onde você deve ser prestativo? Como você deve ser prestativo? Aí está a grandeza de uma membresia regenerada, de um membro regenerado que quer servir a Deus através dessa membresia. Então, primeiro, irmãos, nós precisamos observar isso. Para não sermos uma membresia legalista, temos que cuidar das nossas motivações para servir a Deus. Em última instância, vamos observar que Deus não requer uma hierarquia, ou uma ambição, ou um desejo desenfreado de ocupar posições, mas que os nossos corações precisam estar grandemente prestativos para fugirmos de ser uma membresia legalista. Segundo, para não nos tornarmos uma membresia legalista, o que falamos precisa ser o que vivemos. Olha o verso 3. Observem tudo que eles dizem, mas não procedam em conformidade com as suas obras, pois eles dizem o que não fazem. Sabe o que os fariseus, os escribas estavam fazendo? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Essa foi uma filosofia da geração passada que tentou transmitir a todo custo para os seus filhos. Eles queriam viver de uma maneira, falavam de outra e queriam que os seus filhos vivessem daquela maneira que eles falavam e não da forma que eles viviam. Nós vimos isso nos nossos pais, irmãos, é ou não é verdade? Na grande maioria das vezes, nós tínhamos pais que eram moralmente corretos, mas a prática deles era distante do discurso. Muitas vezes, eles estavam bem intencionados, mas eles estavam completamente equivocados com relação àquilo que estava no coração deles. Uma postura inconveniente dos mestres, um comportamento invertido deles. E Jesus aqui busca trazer algo que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. Ué, como assim? Eu devo olhar o que o mestre falso, fariseu, escriba está falando, dar atenção àquilo que eles estão falando? Eu quero destacar aqui algumas coisas. Jesus não disse que eles estão certos. Tanto que existem 7 ais de Jesus proferido contra eles. Ai de vós, fariseus! Ai de vós, fariseus! Jesus combate eles, a forma que eles estão vivendo. Jesus não disse em momento algum que eles estão certos. O que Jesus apresenta aqui, irmãos, é o seguinte: a verdade da palavra de Deus não pode ser desfeita por conta de um mau comportamento ou pela queda de quem ensinou ela. A verdade de Deus continua sendo verdade quando um falso mestre ou alguém, depois de muito tempo ensinando, cai. As verdades que Steve Lawson, da palavra de Deus que Steve Lawson ensinou, pronto, acabou. Vão rasgar e queimar os seus livros. Embora as editoras brasileiras não estão mais com nenhum livro disponível para venda. Eles tiraram de circulação todos os livros de Steve Lawson. A Fiel, a Defesa do Evangelho, não tem nenhum livro na plataforma disponível. Tiraram. Eu não sei a Vida Nova, qual foi a postura. Mas, então, aquilo que ele ensinou da palavra de Deus, que é verdadeiro, pronto, não é verdade mais? O que não é verdade é a vida dele, irmãos.
A palavra continua intacta. Nada pode tirar o efeito da verdadeira palavra de Deus. Temos exemplos próximos, irmãos. Pastores que adulteraram, mas enquanto estavam lá pregando, pessoas foram batizadas. E eu puxo na minha mente os exemplos próximos e observo que essa membresia gerada é uma membresia problemática. Ela é manca, tem falhas. Foi gerada debaixo de pecados. Por isso ela é manca. Temos exemplos, irmãos, de pastores que tiveram uma rápida e exponencial demonstração de crescimento na igreja, mas que aquela membresia teve muita dificuldade de seguir o evangelho verdadeiro. Sabe o que aconteceu, irmãos? O que estava acontecendo ali era legalismo. Venha e deixe de fazer, mas não teve transformação no coração, porque só o verdadeiro evangelho, não são normas. Não são normas que transformam o homem. É o evangelho que transforma. Não é uma cartilha, faça e deixe de fazer. É a graça abundante do Senhor que faz uma membresia ser regenerada, uma membresia ser qualificada para se juntar a um grupo, pertencer a uma igreja e então, com a confessionalidade, com um pacto, com um credo, viver para a glória de Deus, irmãos. Agora, quando eu coloco a confissão, quando eu coloco o credo, quando eu coloco o pacto acima dos valores da graça e do santo evangelho, eu estou enfadado a produzir uma igreja legalista. Isso vem, mas depois. Não adianta nada eu dizer para uma pessoa que tem um coração duro e não foi verdadeiramente convertida: deixe de fazer isso, porque no seu coração ela guarda os mais íntimos pecados que um dia ou outro aflorarão e virão à tona e trarão escândalos à vida da igreja, ao começar pelos mestres. Como citei o exemplo de Steve Lawson, não adianta, irmãos. Não adianta. A palavra de Deus jamais pode ser desfeita por conta de um mau comportamento. O que isso significa? As pessoas não podem dizer: está vendo? Um dos maiores reformados, membro da cadeira de investigação puritana, caiu. Está vendo, reformados? Teve isso, está vendo? Vocês continuam acreditando na eleição? Sim, a Bíblia continua dizendo na eleição. Você continua acreditando na perseverança de todos os santos? Na perseverança dos santos? Continua, porque a Bíblia diz. Irmãos, se o homem que você tem mais confiança na palavra de Deus cair, a palavra de Deus continuará de pé. Ela é inalterada, inatingível, inderrubável. Os fariseus poderiam estar ensinando o que é errado, ou ensinando uma coisa e fazendo outra, mas a palavra, a lei estava acima, ela era maior. Então nós precisamos entender que o discurso desconecto da vida é que estava descredenciando a autoridade dos fariseus, e não a palavra de Deus ensinada que estava tirando. Não, olha, eles estão ensinando a palavra de Deus, não tem verdade nenhuma nessa palavra. Ela continua sendo verdadeira. Esse é um dos grandes axiomas, irmãos, que nós vamos carregar. Nós temos a palavra de Deus suficiente. Ela é poderosa. Homens caem. Os templos se fecham. Denominações inteiras são corrompidas. Associações inteiras se tornam insignificantes. Mas a palavra de Deus continua no seu lugar e não poderá ser derrubada.
Durante todos os tempos se atacaram a palavra de Deus e não conseguiram tirar ela de lá. Os legalistas não podem atrapalhar a palavra de Deus chegar aos corações dos pecadores e transformá-los. Por isso que nós não podemos ser legalistas e precisamos ser fiéis à palavra de Deus, como fiel é ela para nós, irmãos. Terceiro ponto, irmãos, para sermos uma membresia, para não sermos uma membresia legalista, precisamos ser humildes. Jesus ensina sobre a humildade nos versículos 11 e 12 e nos mostra um padrão do reino. Padrão estabelecido. Diz assim o texto: o maior dentre vós será o vosso servo, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É como se Jesus agora aplicasse o reino do inverso. Ele coloca de cabeça para baixo. Os fariseus queriam um lugar de destaque. Jesus diz: a maior posição é ser servo. Os fariseus queriam se exaltar. Olha os contrastes que o texto nos traz, aqueles que gostam de exposição na palavra de Deus, né? O contraste. Os fariseus e os escribas se autogloriavam, se exaltavam. Os servos, eles são humildes. E o que Jesus diz? Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Jesus não diz que o padrão do reino é só ser servo, irmãos. É algo mais elevado do que isso. É ser um servo humilde. Porque não é a posição, irmãos, de ser um mestre, de ser um presbítero, de ser um ancião, de ser um doutor, ou de ser um servo. Não é a questão da posição. Nós vamos ver doutores humildes, simples. E nós vamos ver servos cheios de presunção. A experiência ministerial me mostrou isso. Pessoas que queriam fazer, servir, mas com as motivações erradas. Porque elas queriam se promover, aparecer. O meu é o melhor. Quando eu faço, é que eu gosto, é que as pessoas gostam. Quando eu estou à frente, é que dá certo. No ímpeto de fazer, de servir, mas com a motivação errada. Sem humildade. Isso nos mostra uma realidade muito séria, irmãos. Não é a posição que diz que nós somos humildes, mas é o nosso coração. Pode ser que tenha um doutor, um mestre, cheio de sabedoria, ele é alguém que estudou muito, que Deus, por sua graça, abriu o entendimento, deu condição dele servir de modo exemplar. Ele é humilde, ele está ali disposto a ensinar, ele quer caminhar junto, ele está disponível, acessível. E pode ser que exista um servo que ele quer pisar nas pessoas, ele quer fazer o seu serviço pisando nas pessoas. E para não sermos uma membresia legalista, Jesus está ensinando isso. Cuidado com o coração. Sejam servos, mas servos humildes. Paulo já nos alertou: não queiram muitos dentre vós serem mestres. Vai ter mestres, mas nem todos serão. Precisamos de pessoas em todas as áreas, fazendo tudo para a glória de Deus e edificação do corpo. Jesus Cristo, irmãos, é o padrão. Jesus Cristo é o padrão. E ele nos mostra isso. Capítulo 11, versículo 29 de Mateus. Abre aí comigo. Mateus, volte um pouco as páginas. Capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Observe que os fariseus colocavam o quê? Um jugo pesado, né? E quando se fala jugo pesado, está falando de um fardo, um peso, uma pena, que as pessoas nunca conseguiam atingir. Jesus fala: tome
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprender de Jesus, que é manso e humilde. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Abra aí, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Diz assim, a palavra de Deus: semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos. Cingivos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ele ao seu tempo vos exalte. Salmos 138, versículo 6. Deus deseja ver em nós um coração humilde. E certamente um coração humilde vai nos livrar, irmãos, do legalismo. Nós nunca vamos querer. Chegou uma pessoa aqui na igreja, já vemos com a cartilha de norma, fala o seguinte: se você não comer essa cartilha aqui, fique lá fora, não venha para aqui não. Não tem isso não, irmãos. A acolhida é com graça, é com amor. O ensino é firme, a doutrina é forte. Mas se ela estiver desconecta de um amor verdadeiro, prático, nós estamos enfadados ao fracasso. Olha, Salmo 138, versículo 6. Deixa eu abrir aqui junto com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: embora o Senhor seja excelso, o que ele faz? Se atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Se atenta para o humilde. Ele é excelso. Está sentado no alto sobre um trono, mas ele se atenta para o humilde. Salmo 146. O Senhor eleva os humildes, mas ele abate os ímpios até a terra. Não é uma palavra, irmãos, da falsa teologia, da falsa prosperidade, não, é uma palavra bíblica. Os humildes, eles serão exaltados, sim, não em uma teologia triunfalista, mas numa teologia que entende que servindo a Deus, glorificando a Deus, Deus se agrada disso ou não se agrada, irmãos. Quando a gente tem uma vida de piedade, que glorifica a Deus, que agrada a Deus, Deus se agrada. Deus se agrada e tem prazer em viver de um justo. O desejo dos fariseus era numa posição elevada, chamados de mestre. O contraste é que o desejo cristão deve ser de fazer o bem, dar a si mesmo e tudo que possua para o serviço e para outro. Sem dúvida, esse é um alvo elevado. Jamais deveríamos contentar-nos com um padrão inferior. Nosso bendito Senhor é o nosso exemplo. Ele nos deixou os seus mandamentos e também nos deixou nas epístolas que ambos requerem de nós que estejamos revestidos de humildade. Como fugir? Como fugir de uma vida legalista? Seja humilde. Reconheça os seus pecados, as suas limitações. Reconheça onde que a palavra de Deus te confronta. Não tente criar um mecanismo de defesa, mas produza na sua vida, no seu viver, uma vida de submissão, de humildade, de reconhecimento. Como acolher pessoas sendo firmes, mas sem ser legalistas, acolhendo com humildade, dizendo: nós somos pecadores e precisamos de um Jesus maravilhoso, que tem graça, que nos transforma. Como caminhar com pessoas que são completamente diferentes, que não tiveram
aquilo que nós já estamos tendo há um tempo, que vão chegar aqui todas feridas, machucadas, com um monte de padrão errado, de um evangelho falso, de um ambiente que feriu, de uma doutrina que corrompeu, uma falsa doutrina que corrompeu princípios e verdades. Como cuidar e como andar com essas pessoas sem ser legalista, dizendo, olha, pare de fazer isso, isso está errado. Como, irmãos? Com humildade, sendo servos, servindo essas pessoas, dizendo, eu estou aqui para te servir. Como que eu posso te servir? Te trazendo ensinos da palavra de Deus que vão contra aquilo que você recebeu, que está errado. Deixa eu te servir com humildade e com amor. Como tratar, irmãos, questões complexas? Ontem eu vi uma questão complexa. Oro que eu nunca preciso passar e receber pessoas assim. Mas se eu passar, o que Deus me deu? Graça para que eu, com humildade, possa tratar essas questões. Só para os irmãos trabalharem em perspectivas humildes, preste atenção. Um cara foi abandonado por sua esposa. Ela foi embora, meteu o pé no mundo. Passou um tempo, os conselhos, eu imagino, porque é um ambiente neopentecostal, tá, irmãos? Que eles estavam inseridos. Tal como alguns estão inseridos em São Fidélis e recebem os mesmos conselhos. Tranquilo, fica calmo. Daqui a pouco as pessoas esquecem, você acha uma pessoa para você. Abandonou, foi embora. Ele foi seguindo o coração, fazendo o que o coração manda, achou uma pessoa, juntou com a pessoa. Depois que ele juntou com a pessoa, vão lá passar os papéis. Fez um contrato, casou no cartório. Passou 2 anos, a esposa volta. Se encontrou com a doutrina que ensinou ela a respeito da vida de um casamento na palavra de Deus, como deve ser, que existem princípios estabelecidos, que a graça deve apresentar perdão, que a condição da graça são recomeços. A mulher foi e voltou pro cara, bateu na porta dele e falou assim, aqui, olha, eu vim aqui te pedir perdão. Eu vim aqui porque eu vi no evangelho que eu fiz errado. Eu sou uma pecadora miserável. Eu quero que Jesus me transforme. Eu quero ser a melhor esposa para você. Só que o cara já estava recasado. E aí? Foi certo? Foi certo? Só com coração de servo, com a humildade do evangelho, você tem possibilidades de consertar isso. Fora do evangelho é rispidez, agonia e tristeza. No evangelho é graça, amor e misericórdia para termos vidas transformadas. O legalismo, ele bloqueia pessoas, dizendo, as pessoas dizem, é impossível fazer isso. O legalismo são fardos pesados, irmãos. Atam fardos pesados nos pescoços, difíceis de carregar. Como eu vou conseguir? Quem já leu o Peregrino e tem as ilustrações do Peregrino, eu não vou conseguir chegar. Está difícil. Por quê? Eles estavam seguindo normas legalistas. Mas quando ele vê a maravilhosa graça, o amor de Cristo, ele consegue tirar aqueles fardos, transformar o seu coração para ter um modo de vida que agrade a Deus. Então ele entra na grande cidade. Que Deus nos livre de sermos legalistas, irmãos, e apontar para as pessoas caminhos que nós não temos caminhado. Que Deus nos livre de ser legalistas. Segundo, tentando dizer para as pessoas o que elas devem fazer ou não, mas dizendo às pessoas o que é o Evangelho. Terceiro, que Deus nos livre de ser legalistas, para que nós não venhamos ser uma igreja sectarista, que se coloque acima das outras e diz, só aqui é salvo, mas com o nosso coração completamente ruído e com desejos completamente equivocados do reino. Que nós possamos ter uma vida que condiz com aquilo que pregamos, porque assim nós seremos livres de qualquer possibilidade de legalismo. Amém? Deus, que o Senhor cure nosso coração farisaico, o nosso coração
que muitas vezes impulsos escribas, e que o Senhor nos faça viver um evangelho simples, puro, amando, se doando, servindo, abraçando, acolhendo e anunciando um Cristo poderoso que transforma pecadores terríveis e dá a eles graça para uma nova vida. Em nome de Jesus, essa é minha oração para que a nossa membresia seja saudável. Amém e amém.